Capítulo 19, versículo 30. A palavra de Deus nos diz o seguinte: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Amém. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que a sua palavra, ó Deus, impacte os corações aqui presentes, como já tem impactado durante todo o culto, Senhor. Que em nome de Jesus, os corações estejam abertos, ó Pai, e que o Senhor fale poderosamente a cada coração. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nós, ao longo desses últimos 3 domingos, falamos acerca de frases que só Jesus poderia dizer pela sua autoridade. Então nós começamos falando sobre os teus pecados estão perdoados, e Jesus fala isso para a mulher pecadora e para o paralítico que veio do teto e foi curado. O Senhor Jesus também disse uma frase que só Ele poderia dizer: vai, a tua fé te salvou. E Jesus disse isso para a mulher pecadora, para o cego Bartimeu, para a mulher do fluxo de sangue e também para o leproso samaritano. Só Jesus pode declarar salvação na vida de alguém. No domingo passado, nós pensamos na frase: edificarei a minha igreja. E Jesus disse isso para Pedro, apontando para si próprio como uma pedra de esquina, como o alicerce, como o fundamento da igreja. Sim, Jesus, e só Jesus poderia dizer: edificarei a minha igreja. E como disse, a igreja é de Jesus. Hoje em dia nós estamos vivendo uma espécie de moda de pregadores superstars, de estrelas do evangelho, homens que atraem para si grandes multidões. E nós temos que entender uma coisa: nenhum pastor, nenhum pregador, nenhum líder religioso deve ser venerado. O único herói do cristianismo é Jesus Cristo, o dono da igreja. Ninguém mais deve ser idolatrado, venerado, ninguém. É só Jesus, porque a igreja é de Jesus. E nós chegamos nessa última frase: está consumado. Nós falamos que para uma mensagem ser completa, precisa ter o remetente e o destinatário. E hoje nós vamos falar sobre o destinatário, ou os destinatários dessa mensagem que Jesus disse lá na cruz: está consumado. Esta frase é uma das 7 que Jesus disse na cruz. As primeiras 3 frases, Jesus direciona elas para as pessoas. Então, a primeira frase que Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E Jesus intercede por aqueles que o ofendiam, Jesus intercede por aqueles que estavam blasfemando dele, que cuspiram nele. Jesus está intercedendo por estes. A segunda frase, Jesus olha para aquele ladrão que declara o seu pecado diante de Cristo, a sua culpa diante de Cristo, e pede tão somente para que Jesus lembrasse dele no reino. E Jesus olha para ele e fala a segunda frase da cruz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E essa é uma frase que só Jesus também pode dizer. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só que Jesus fala ainda uma terceira frase, olhando para Maria e para o apóstolo João. Jesus diz assim: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então essas primeiras frases, Jesus direciona para outras pessoas. A quarta frase, Jesus direciona para o Pai. Numa das frases que ecoa ao longo dos séculos: Eloi, Eloi, lama sabachthani. A quarta frase, Jesus diz assim ao Pai: Pai, por que me desamparaste? O peso do nosso pecado estava
tão grande ali em Jesus, que ele não sentia a presença do Pai. Mas nós sabemos que a Trindade nunca se separou, e o Pai e o Espírito estavam ali. Só que Cristo não sentia a presença do Pai por conta de nosso pecado. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A quinta, sexta e sétima frases, Jesus fala a respeito de si próprio. Ele diz assim: tenho sede. E aqui a humanidade de Jesus está em evidência. Tenho sede. E os soldados tentam dar para Jesus um vinagre, um analgésico, diante de tanta dor. Só que Jesus rejeita. Depois dessa frase, tenho sede, Jesus diz, tetelestai, que significa, está consumado. E a última frase que Jesus diz é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E a jornada de Jesus, a missão de Jesus aqui na terra, findou-se. E nós vamos pensar na frase está consumado. E, irmãos, é muito interessante quando você pega essa frase está consumado para estudar. Tetelestai. Olha que coisa interessante. Existiam 4 situações nas quais essa frase era utilizada. E veja comigo se é coincidência. A primeira: nos tempos de Jesus, quando a pessoa devia dinheiro a outra, e juntava e pagava, havia um recibo de quitação, e esse recibo recebia um carimbo. E nesse carimbo estava escrito, tetelestai, que significa, a dívida está paga. Então Jesus lá na cruz grita, tetelestai. Jesus está dizendo, a dívida está paga. Que dívida? A minha e a sua. A minha dívida e a sua dívida. Paulo escreve muito bem isso lá em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, quando ele diz, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, está pago. A segunda aplicação traz consigo algo fantástico. Um pai olhava para o filho e falava assim, filho, eu quero que você faça determinada coisa. Eu quero que você lave a louça. O filho ia, chegava na pia, lavava, guardava, secava, e depois de terminar tudo, o filho dizia para o pai, tetelestai. Que significa, pai, aquilo que você me pediu, foi feito. Então quando Jesus grita lá, tetelestai, Jesus está dizendo também, a missão que me foi dada pelo Pai foi cumprida. E nós sabemos que lá em Filipenses capítulo 2, versos 6 a 8, a palavra vai dizer que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Mas há uma terceira aplicação. O soldado, quando ia para a guerra e batalhava na guerra e cumpria a sua missão e vencia, ele bradava, tetelestai, que significa cumprir a minha missão. E é interessante, porque Jesus veio com uma missão, a de morrer, e cumpriu a sua missão. E quando a vitória diante da guerra vinha, o grito vinha, e Jesus saiu vitorioso. Lá em Atos capítulo 2, versículo 24, Pedro, falando acerca de Cristo, diz, Cristo foi ressuscitado por Deus, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus declara vitória na cruz, e vitória quando ressuscita. Mas há uma quarta aplicação, que essa palavra tetelestai era usada. Olha que coisa. O sacerdote pegava o cordeiro,
e examinava minuciosamente o cordeiro. E quando não encontrava nenhum defeito naquele cordeiro, o sacerdote dizia, tetelestai, que significa, o cordeiro está pronto para o sacrifício. Então, quando Jesus diz, tetelestai, nós sabemos muito bem que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. As 4 aplicações refletem diretamente a frase de Jesus. A dívida está paga, não há mais dívida contra a humanidade, porque Cristo pagou a dívida. E qual era a dívida? O pecado, a ofensa que foi feita a Deus diante da incredulidade do homem. Jesus diz, está consumado, ele executa a sentença e sai vitorioso. Ele diz, está consumado, obedece o Pai e vai obedecer até a morte. E ele diz, está consumado, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito. E essa mensagem, irmãos, traz 3 destinatários. Só Jesus poderia pregar essa mensagem, só Jesus poderia dizer essa mensagem. E essa mensagem traz 3 destinatários. O primeiro destinatário é o Pai, o nosso grande Deus. Ele era o credor sobre a humanidade, a parte ofendida, porque quando Deus disse ao ser humano, olha, se você comer do fruto, você vai morrer, e a serpente disse, se você comer do fruto, você não vai morrer, você vai ser igual a Deus, o ser humano preferiu acreditar na serpente, ofendendo a Deus, e Deus disse que se ele comesse do fruto, ele morreria. Ele não acreditou, e a partir do momento em que ele come do fruto, acreditando na serpente, ao invés de acreditar em Deus, o Senhor se ofende, o ser humano agora convive com a morte, peca e se cria um abismo, homem e Deus. Só que aí veio Jesus e diz assim, Pai, está consumado, Pai, está paga, aquela dívida que foi estabelecida lá no Jardim do Éden, está paga pelo meu sangue, está paga pela minha vida, está paga pela minha morte. E assim, não foi Pilatos que matou a Jesus, ele jamais teria esse poder, não foram os judeus que mataram Jesus, eles jamais teriam esse poder, muito menos os romanos. Quem entregou-se foi Jesus Cristo, porque Ele nos ama, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer nos resgatar. Então, quando Ele diz, está consumado, essa frase vai em direção ao Pai, e o Pai aceita essa oferta, e Jesus se faz propiciação, não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de todo o mundo, como nos diz 1 João, capítulo 2, versículo 2, havia uma dívida que nós que tínhamos que pagar. E nós deveríamos pagar essa dívida com a nossa morte. Só que tem um detalhe. Deus é santo, santo, santo. E nessa condição eu que sou pecador, como é que o meu sacrifício seria aceito? Se eu morresse por mim mesmo, seria igual ao sacrifício de Caim. Um sacrifício impuro, um sacrifício que foi rejeitado por Deus. Então não adiantaria eu morrer por mim mesmo, ainda que eu tentasse, porque eu sou pecador, mas Jesus não é. Jesus passou toda a sua vida sem pecar, e foi traído, apanhou, sangrou, aquela história toda que nós bem sabemos, mas quando ele está na cruz, perto de morrer, e ele grita, está consumado, está pago, está feito, tudo está pronto, o sacrifício o Pai recebe, e por causa disso, a salvação é disponibilizada a todos os homens. O Pai aceita o sacrifício, a oferta de Jesus, mas há um segundo destinatário, e esse destinatário é o inferno, o diabo e seus anjos. Porque o diabo, ao ver o homem pecar, pensou, venci, saí vitorioso, agora a criação de Deus sofrerá até a morte, virão todos
para os meus braços. Mas imediatamente o Senhor Deus lança uma profecia registrada lá em Gênesis 3,15. E Deus diz: ei, diabo, vai vir um, nascido de mulher, na qual você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. E o dia chegou. Porque quando Jesus diz, está consumado, está pago, e quando Jesus morre, a cabeça do diabo foi esmagada, o diabo foi derrotado para sempre, o diabo não tem mais o que fazer para vencer a Jesus Cristo, acabou para Satanás. Ele tenta então nos derrubar, de todas as formas, derrubar a igreja, tenta ludibriar as pessoas, agora está colocando gente com forma de pregador para anestesiar o coração das pessoas, porque ele sabe que está derrotado. Satanás não pode fazer nada contra você sem a permissão de Deus, porque ele é um derrotado. Então, em nome de Jesus, você não tem por general o diabo, o seu general é Cristo, e pelo fato do seu general ser Cristo, você está do lado da vitória, você está do lado da salvação, você está do lado da vida eterna, você está do lado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A cabeça do diabo está esmagada e ele está derrotado para sempre. Acabou para ele. Acabou. Acabou. Mas há um terceiro destinatário dessa mensagem. E esse terceiro destinatário é você e eu. Porque Jesus disse, está consumado. E essa frase vem direto ao nosso coração, porque a morte e o sangue foi o preço estabelecido pelo Senhor. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, o apóstolo inspirado pelo Espírito Santo vai dizer que nós não fomos comprados por coisas vãs como ouro, prata, que se destroem, mas nós fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Agora a questão aqui é uma só. Como é que nós recebemos essa mensagem? Como é que você recebe essa mensagem e essa frase dita por Jesus? Como é que você recebe este grito que saiu da cruz, está consumado? Como você recebe? Porque existem algumas formas de recebermos essa mensagem. E a primeira é com indiferença. Muitos dos que estavam ali, testemunhando o sacrifício de Jesus, simplesmente voltaram para suas casas achando que mais um homem morreu. Achando que mais um foi punido com o pior castigo da época, que foi a crucificação. Foram para casa. Não mudou absolutamente nada em sua vida. E muitos têm ouvido do Evangelho, têm ouvido que Jesus morreu, têm ouvido que Jesus ama, e mesmo assim age com indiferença. Às vezes, até mesmo os crentes que outrora oraram confessando Jesus como Senhor, mas hoje levam uma vida relapsa, levam uma vida de qualquer maneira, e essas pessoas que fazem isso desonram o grito que saiu lá da cruz. Estão indiferentes ao grito que saiu da cruz. Porque Jesus sofreu não foi para nós vivermos no lamaçal do pecado, não foi para nós vivermos uma vida descomprometida. Jesus morreu na cruz para ter um relacionamento íntimo conosco, a fim de que nós possamos viver uma vida santa diante dele. Eu sei que nós pecamos, eu sei que nós erramos, é por isso que 1 João 9 está lá: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Como eu disse,
Em outra mensagem, muita gente carrega culpas, uma vez que Cristo gritou lá na cruz, está consumado. Não se deve carregar essa culpa. Confesse diante de Deus a cédula que era contra você, na sua iniquidade, na sua ofensa. Jesus levou e cravou na cruz. Ele disse: está pago, a minha dívida está paga, a sua dívida está paga. Então nós não podemos reagir a essa frase com indiferença, muito pelo contrário, nós devemos honrar essa frase de Jesus, tendo uma vida de luta contra o pecado, tendo uma vida de adoração a Deus. Nós devemos, irmãos, honrar essa frase de Jesus, e isso só é feito com a nossa vida. E se você está aqui e ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, se você ainda não confessou Jesus como Senhor de sua vida, você permanecerá indiferente à frase de Jesus. Você permanecerá indiferente, como se isso não tivesse acontecido, como se Cristo nunca tivesse vindo. Mas além da indiferença, tem aqueles que ouvem a mensagem e se rebelam contra ela. Como o ladrão que não se converteu lá na cruz. Aquele ladrão que viu tudo acontecendo como o outro que se converteu, mas blasfema de Jesus, se rebela contra Jesus. Muitos destinatários da mensagem estão em rebeldia contra Deus. Eu não sei quem viu um cantor, ou dito cantor gospel, ele fez uma declaração, e eu olhando aquilo, eu não acreditei no que eu ouvi. Ele disse assim, então, eu cantava músicas para Deus, mas eu revi. Por quê? Eu não pedi para Jesus morrer por mim. Eu não pedi. Ele foi lá porque ele quis. Então, agora, olha só como a vida de Jesus é boa. Ele morreu por mim e eu tenho que adorá-lo agora. Então, agora eu tenho que viver para Ele. Eu tenho que viver para mim mesmo. Tenho que viver para Ele. E quer saber? Tudo que é gostoso, Ele chama de pecado. E eu fiquei contemplando aquilo. A rebeldia daquele homem. Rebeldia contra Deus. Infelizmente, há muitos rebeldes contra Deus, que blasfemam contra Cristo, que se rebelam diante das mensagens que Deus manda, que menosprezam a obra de Cristo, a mensagem de Cristo. Há muitos. Nós devemos ouvir a mensagem da cruz e devemos honrá-la, adorando a Jesus. Mas não são todos os destinatários que fecham o seu coração para a mensagem, manifestando uma indiferença e uma rebeldia. Há aqueles que abrem os seus corações, e eu quero crer em nome de Jesus que a grande maioria aqui está com o coração aberto para a mensagem de Jesus. Há aqueles que abrem o coração, e quando o coração está aberto e a mensagem chega, essa mensagem inunda o coração de esperança, porque imagine aquele ladrão que achava que a sua vida estava no fim, e de repente ouve de Jesus: hoje você vai estar comigo no paraíso. Aqueles últimos momentos de sua vida foram cheios de esperança. Por quê? Porque aonde a palavra de Deus chega, e aonde a palavra de Deus germina, e o coração, que é uma boa terra, se enche de esperança diante da voz de Jesus, diante da palavra de Jesus. É por isso que muita gente que outrora andava desgarrada, hoje está junta. É por isso que gente que andava no lamaçal do pecado foi restaurado, gente que estava com o seu coração destruído e o Senhor reconstruiu. Tudo isso é a esperança oferecida por Jesus a partir de sua mensagem, e nós temos uma grande esperança. E qual é? A esperança de uma vida eterna ao lado de Jesus. Então nós não podemos desconsiderar isso, de maneira nenhuma. Se você está passando por uma luta, eu estou passando por lutas, com certeza muitos aqui também estão, só que o tempo é breve, nossa vida aqui é breve, há uma eternidade nos esperando, e isso deve inundar o nosso coração
de esperança. Amanhã você vai para o seu trabalho. Você vai fazer as suas coisas. De repente amanhã você vai procurar emprego. Saiba que Cristo é com você, porque Ele pagou a sua dívida e Ele estará com você. Se existe algum colega de trabalho lá que está perturbando você, Cristo está com você. Se há alguma luta que você vai enfrentar, amanhã, Jesus está com você. Não duvide disso. É a esperança que temos. Cristo está conosco e estará por toda a eternidade. Uma outra coisa também que essa mensagem produz no nosso coração é alívio. Eu não sei quem já passou por essa experiência de dever, e de repente você consegue pagar, e não tem mais ninguém te cobrando. Você já não recebe mais aquelas 84 ligações por dia, porque você pagou. É um alívio muito grande não dever para ninguém, não é? Então, quando nós recebemos essa mensagem, abrimos o nosso coração e cremos nela, a nossa dívida foi rasgada e imediatamente o nosso coração foi tomado de alívio. Alívio por quê? Alívio em saber que todas as nossas iniquidades estão cravadas lá na cruz de Cristo. Que por mais que se tentem acusar-nos, Jesus é quem nos justifica. Romanos capítulo 8, versículo 34, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, pois é Ele quem nos justifica. Alívio. Alívio. Você quer descobrir uma mensagem falsa? É quando ela diz que você vai ter sucesso aqui nessa vida. É quando ela diz que Deus não é irresponsável para não te dar aquilo que você sonhou, sabe? Isso aí é uma mensagem falsa, isso aí é uma mensagem herética, e é um herege quem fala uma coisa como essa. Nós nunca vamos falar que você será rico, porque a chance de você ser é muito pequena. Não vai acontecer, não vai. Nós nunca vamos falar que você não vai ficar doente, nós nunca vamos falar que você não vai passar por lutas, isso nós nunca vamos falar, porque isso não está na palavra de Deus. Mas uma coisa está na palavra de Deus, que Cristo é o nosso Senhor, e Ele disse que estaria conosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso a palavra de Deus diz, e é isso que nós pregamos. Cristo estará conosco, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, Cristo estará conosco. Portanto, renove a sua esperança nessa noite. Renove sua alegria. Renove sua força. Renove-se na pessoa de Jesus. Porque não existe mais nada oprimindo aqueles que creem nessa frase de Jesus. Está consumado. Por isso que você pode pedir a Deus nessa noite: renova a minha esperança, renova a minha alegria, renova a minha força. Está consumado. Essa declaração de Jesus nos trouxe vitória, e vitória por toda a eternidade. Convido você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar.